esperança, que não é a porta do Silvio Santos, mas ela é muito melhor do que a porta do Silvio Santos, tenho certeza. E olha que a porta do Silvio Santos é boa, né? Romanos 15, 13, vou fazer a leitura junto com você aqui, ó. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Vou ler de novo. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Deus, querido e santo, tenha misericórdia da minha vida, me dê graça, eu te peço, sabedoria e unção. Eu quero ser uma ferramenta usado por ti nesta manhã, que a tua palavra alcance o coração do meu irmão, o coração da minha irmã, alcance a todos nós aqui no templo e através da transmissão, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Bom, conversamos bastante coisa sobre portas. E no meu entendimento nós tivemos um período de reflexão bastante proveitoso. Conversamos por um viés, por um caminho diferente do costumeiro. Porque às vezes quando se fala de porta, o que se espera é uma porta de emprego, se espera que abra uma porta para a pessoa alcançar uma vitória financeira, de alguma forma, em algum aspecto, e assim por diante. Mas nós procuramos propor a reflexão sobre porta de perdão, sobre porta de salvação, sobre porta de oração. Nós procuramos pensar juntos que existem portas que vão sendo usadas por Deus mediante a nossa atitude de fé. Então, porta é algo, olha lá, você viu, a irmã vai passar por uma porta ali, a irmã Maria, não passou. Ela abre a porta, ela passa do ambiente externo para esse ambiente, do ambiente externo para esse ambiente interno. A porta, geralmente, ela vai nos conduzir para algo novo. A porta, geralmente, vai nos oferecer um novo ambiente. Domingo nós conversamos sobre Jesus ter falado com os discípulos: vamos passar deste lado para o lado de lá. Vamos passar dessa margem para a margem de lá. E nós vimos na Bíblia que mesmo eu estando em obediência à palavra de Deus, às vezes o mar se revolta, a onda, o vento se levanta, e são as características, a dificuldade da vida de qualquer pessoa. A lição de ontem da nossa célula, quem foi para a célula sabe como que a conversa foi conduzida ontem. Fala do homem prudente, que é aquele que edifica a casa sobre a rocha. Vem vento, vem rio, vem chuva, bate contra a casa, mas a casa não cai. Isso tipifica, exemplifica aquela pessoa que a confiança dela está posta totalmente em Jesus. A rocha é Jesus. Então, quando eu edifico, qualquer um de nós edificamos algo na nossa vida, qualquer um, em qualquer área, sempre estamos edificando. A diferença é que muitas vezes a edificação, ela não é feita sobre a rocha, ela é feita sobre a areia. E quando ela é feita sobre a areia, essa edificação
acaba vindo a ruir, acaba vindo a cair. Então, a lição de hoje, que fala para nós sobre porta, ela vai falar da esperança. E Paulo, ele está conversando com a igreja em Roma, e nesse momento da carta, ele está valorizando algumas questões importantes. Entre elas, o contexto. Se você fizer a leitura de Romanos 15, você vai conseguir observar. Ele está falando da importância da unidade da igreja. A importância da unidade. Então, o texto de Paulo fala da importância da unidade na igreja em Roma, onde haviam divisões. Aí ele fala, é importante que estejam unidos. Salmo 133 vai nos ensinar. É bom e é agradável que os irmãos vivam em união. É assim que Deus determina a bênção. Mas não é só na igreja que nós devemos de andar unidos. A igreja, quando ela anda unido, quando há um trabalho de unidade, há um avanço. Mas há poucos dias ainda eu falava da importância do casal estar unido, do casal permanecer unido, do casal olhar na mesma direção, trabalhar na mesma direção. Não apenas o casal e se tem filhos, o casal juntamente com os filhos trabalharem, olharem na mesma direção. A importância de um colaborador, de alguém que trabalha com alguém, andar na mesma direção que o patrão, que o encarregado, que o supervisor propõe andar, é a importância da unidade. Então, Paulo, ele vai falar sobre a importância da unidade. Além da importância da unidade, ele vai enfatizar a vida em amor e harmonia. A vida em amor e harmonia. E qualquer um de nós sabe que não é tão fácil viver em amor e harmonia, que às vezes a situação ela fica diferente daquilo que nós esperávamos, daquilo que nós planejávamos, né? Às vezes em qualquer área, em qualquer ambiente, às vezes foge um pouco do nosso controle. Aí aquilo que era para ser um sinal de amor, aquilo que era para ser um sinal de harmonia, com outras palavras, né? Aos sábados eu estou ensaiando a música com as crianças e eu converso com eles, eu falo, tem que ter harmonia. Quem estiver ouvindo nós cantarmos e tocarmos, precisa ouvir algo que seja gostoso de ouvir. Não pode ouvir cada um tocando uma coisa, fazendo outra, cantando outra. Aí não vai ficar harmonioso. Então, uma vida amparada pela palavra de Deus será uma vida que vai manifestar amor, que vai manifestar harmonia, que vai manifestar paz e alegria vinda do Espírito Santo. Em um outro texto, Jesus chega a dizer, a minha paz eu vos dou e não vou-la dou como o mundo dá. Quer dizer, existem situações que o mundo oferece paz. Em um outro texto fala sobre a alegria como fruto do Espírito. Um dos frutos que o Espírito manifesta na vida da pessoa é a alegria mesmo diante de situações difíceis. É a alegria mesmo a pessoa sabendo que alguma coisa está fora do lugar e que ela não sabe quando essa situação será colocada novamente no lugar. Mas uma vida cheia do Espírito, ela traz essa certeza e, consequentemente, essa alegria. E, finalmente, ele fala da esperança. A esperança, o texto que nós lemos fala, o Deus da esperança encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem do quê? De esperança. Então, a conversa, para nós desenrolarmos a conversa dessa manhã, nós vamos olhar por essa ótica. O Deus que nós servimos, ele é o Deus da esperança. Ele é o Deus que
A Bíblia diz, pela fé, através da palavra, Ele criou do nada tudo que hoje existe. Nós assim acreditamos. Nada existia, mas Ele, pela palavra, Ele chamou a existência. Ou seja, a palavra, ela é poderosa. A palavra, ela tem poder. A palavra pode mudar uma história, pode mudar uma situação. Mas, dentro do meu entendimento da importância da palavra, eu preciso ter a esperança. Esperança significa aguardar, esperar, mesmo diante de qualquer situação adversa. A esperança, ela faz com que nós acreditemos que aquilo que nós estamos esperando vai acontecer. A esperança, ela é uma porta que conduz a pessoa de uma situação de dificuldade para uma situação de vitória, de alegria, de paz. Essa noite eu passei a noite com a minha mãe e eu precisei ir com ela no pronto-socorro. Cheguei na casa dela 9 e um pouco, 9h30 talvez, um pouquinho mais. Alguma coisa não estava do jeito que tinha que ser. Aí eu logo liguei no SAMU. O SAMU foi buscar. Aí fomos eu e minha mãe para o pronto-socorro. Saímos de lá, era mais de 2h da manhã. Voltamos para casa. Nesse meio tempo, no pronto-socorro, você vê de tudo. Você vê de tudo. Uma coisa me chamou a atenção de um rapaz que ele estava deitado na maca, ele estava meio que querendo gemer, ele estava lá, ele estava curtindo a enfermidade dele na maca. Curtindo, eu falo entre aspas, né? Porque ninguém curte a enfermidade. Mas ele estava lá. Aí a médica passou e falou: você está de alta, vou te dar alta. Na hora ele sentou na maca e pulou. Sarou na hora. Eu olhei, aquilo ali me chamou a atenção de um jeito. E eu fiquei pensando, com a mensagem, pensando na mensagem, aquilo ali me saltou assim a memória. Por quê? Porque a esperança, ela trabalha exatamente assim na vida de uma pessoa. De repente você está ali, passando aquele momento difícil, aquele momento adverso, mas chega a boa notícia. E aí eu libero isso como uma palavra profética sobre a sua vida. Chega a boa notícia. A boa notícia, ela vai chegar. Aquela pessoa que estava até então numa situação que quem olhava falava: meu Deus, mas quando a boa notícia chegou para ele, ele pulou e já estava com os 2 pés quase na rua para ir embora. A esperança, ela trabalha de uma forma muito semelhante na nossa vida, porque a esperança, ela nos encontra, a porta da esperança, ela nos encontra muitas vezes em momentos difíceis, mas quando a porta da esperança, ela está aberta sobre a nossa vida, ela traz boas e grandiosas surpresas. Você já assistiu a Porta da Esperança do Silvio Santos? Quem assistiu? Você vai lembrar do que eu estou falando. A pessoa estava lá, era legal de ver, porque ia muitas vezes crianças, jovens, né? Aí estava esperando uma bicicleta, queria uma bicicleta. E o Silvio, ele sabe bem fazer a conversa. Então ele ficava: a bicicleta, mas será? Bom, não sei, vamos ver. Será que vai ter uma bicicleta? Aí a criança ficava naquela expectativa: será que vai chegar a bicicleta? Será que não vai? De repente, abre a porta da esperança. Aí aparecia a bicicleta. Meu Deus, transformava o semblante de quem estava esperando. Mudava, era emocionante de ver, que muitas vezes eram pedidos que iam diretamente à necessidade da família como um todo. Então, eu estou usando esses exemplos, o do pronto-socorro, o da Porta da Esperança do Silvio Santos,
para que a gente possa entrar dentro do entendimento que a porta da esperança, ela tem esse poder na nossa vida de mudar completamente o nosso semblante. Mas eu preciso estar entendendo que essa esperança, antes de mais nada, ela vem de Deus. Então, primeiro ponto da nossa reflexão, a esperança, a nossa esperança, ela deve de estar colocada em Deus. A nossa fé, a nossa expectativa deve estar colocada em Deus. Aí tem alguns versículos que eu quero fazer leitura com você de apoio. Vitor, vamos lá. Salmos 39, 7. Salmos 39, 7. Eu leio aqui com você, ó. Mas agora, Senhor, que hei de esperar, a minha esperança está em Ti. Está em Ti. Senhor, eu espero o quê? A minha esperança está em Ti. E isso é uma coisa importante para nós colocarmos dentro da nossa caixa de reflexões aí, porque às vezes a nossa esperança está em A, B, C ou D, nossa esperança, nossa expectativa está na nossa força, no nosso braço, nossa esperança, nossa expectativa está nos nossos recursos, está nos nossos contatos, a nossa esperança muitas vezes está em nossas habilidades, e aí acabamos muitas vezes sendo frustrados, porque em primeiro lugar a nossa esperança deve estar colocada em Deus. Lamentações 3:24. Lamentações 3:24. Lamentações 3:24 diz assim, ó: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei, colocarei, depositarei a minha esperança. A minha esperança. Sabe, às vezes a pessoa, ela fica esperançosa de que de alguma forma, de algum caminho, algo vai acontecer, mas a esperança dela não está em Deus. E é aí que tem gente que às vezes acaba se frustrando. A lição de hoje nos convida a colocar em primeiro lugar a nossa esperança em Deus. Salmo 71, 14. Salmo 71, 14. Salmo 71, 14. Mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. Eu sempre. Quer dizer, sempre é nos momentos bons, mas sempre é também nos momentos difíceis. Eu costumo falar, e é uma verdade. Às vezes a pessoa, ela tá bem e tal, porque ela está com o dinheiro no bolso. O dinheiro no bolso, a pessoa está bem, está crente, a pessoa até faz uma oferta muitas vezes. Hoje eu vou ofertar 10 hein? 10. O negócio é quando a dificuldade financeira bate na porta. Quando a dificuldade financeira bate na porta, é a pessoa continuar tendo esperança e ainda assim ter a condição, a capacidade, o entendimento que deve de entregar para Deus o louvor. Louvor é a palavra da gratidão, na certeza que Deus vai realizar o milagre. Porta da esperança. Primeiro ponto, coloca sua esperança em Deus. Não sei, eu estou aqui com a Bíblia aberta, conversar com você e propor alguns pontos para a gente pensar junto. Talvez você possa estar ouvindo essa mensagem e estar exatamente do jeito que eu estou conversando com você, com a esperança colocada em Deus. Talvez você possa estar aqui, ou alguém ouvindo e participando online conosco, esperando de alguém que falou que ia fazer. Conversei com fulano falou que ia fazer, mas não fez ainda. Ciclano falou que a sua esperança, a minha esperança, a nossa esperança, em primeiro lugar, nós devemos depositar em Deus, mesmo que a situação ela seja desanimadora.
pastor, lá na minha casa, pastor, lá no meu trabalho, pastor, o diagnóstico que foi passado, pastor, a situação ela não está tranquila. Coloque a sua confiança ou a sua esperança em Deus. Segundo ponto, a esperança em Cristo. Em Cristo. 1 Pedro 1,3. 1,3. Quando eu falo coloca a sua esperança em Deus, é porque Deus é o Criador. Agora, quando fala coloca a esperança em Cristo, é porque Cristo é o Redentor, resgatador, Salvador. 1 Pedro 1,3 diz assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme sua grande misericórdia, Ele nos regenerou, quer dizer, Ele nos deu um novo gene, um novo início, uma nova história, para uma esperança viva, através da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Então, em Cristo, nós temos regeneração. O que isso significa para nós, pastor? Dentro desse contexto de conversa de Porta da Esperança. Regenerar, não sei se vocês, quem aqui já jogou videogame, no videogame tem uma peça, ou um botão que fala resetar. Resetar é começar do zero. Os irmãos que lidam com carro, tem lá o botão resetar. Você vai zerar o velocímetro do carro. No modem, não é modem, como que fala? O roteador. No roteador, quando às vezes está ruim a internet, está travando, não está indo nem para frente nem para trás, tem um botãozinho que está escrito lá que chama reset. Quer dizer, zera tudo e começa de novo. No seu celular tem uma função que se chama reiniciar. Reiniciar. Quando nós lemos esse texto, em Cristo, nós temos a oportunidade de reiniciar. Graças a Deus por isso. Às vezes uma coisa não está dando certo, às vezes outra coisa não está dando certo, às vezes uma situação está fora do nosso controle, mas a nossa esperança está em Deus, e através da vitória de Cristo na cruz do Calvário, a oportunidade de algo novo ser gerado em nossa vida, ela passa a se tornar uma realidade. Deus tem coisas a partir do novo para você, a partir do zero, zerando e começando algo novo. Pastor, eu quero ver alguma coisa nova acontecendo na minha vida emocional, na minha vida sentimental, na minha vida conjugal. Deus tem algo novo, Deus tem algo para fazer na nossa vida de maneira especial, a partir da nossa esperança. Então, a esperança, quando ela é colocada em Cristo, ela traz uma nova gênesis, uma nova formação, um novo começo. Pastor, tudo que eu queria era uma oportunidade para reiniciar algo na minha vida. E o texto fala para nós, em Cristo, as oportunidades para nova gênesis, ou novo início, ou novo começo, elas são dadas. Outro texto, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1. 1 Timóteo 1:1. Esperança em Deus, esperança em Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Nós não cantamos aqui, nós cantamos És a nossa estrela da manhã. Mas tem uma música que fala, ó esperança de Israel, Ele é o leão da tribo de Judá,
Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel. A esperança de Israel, a minha, a sua, a nossa esperança se chama Jesus Cristo. Outro texto, Colossenses 1:27. Colossenses 1:27. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. É Cristo em nós. Cristo em nós. Estamos falando de porta de esperança. Cristo em nós. Por isso que o pastor fala, às vezes repete, às vezes até cansativo, mas fala, a pessoa tem que aceitar Jesus, tem que confessar Jesus, tem que se posicionar por Jesus. Não dá para a pessoa ficar flertando com Jesus. Um dia ela é de Deus, outro dia ela não é de Deus. Aquele ditado que fala um pé na igreja, um pé no mundo. Não dá. Eu tenho que aceitar Jesus, confessar Jesus, me posicionar em Jesus, passar pelas águas do batismo, participar de Santa Ceia, buscar batismo com o Espírito Santo, colocar minha vida à disposição do reino, servir ao Senhor com alegria e saber que Ele, a nossa esperança, Jesus Cristo, Ele vai trabalhando dia após dia na nossa vida. Ele tem resposta para você, meu irmão. Ele tem resposta para você, minha irmã. Ele é a nossa esperança. Coloca nele, em Jesus, a sua esperança. O segundo ponto fala então da nossa esperança em Jesus. Primeiro, a nossa esperança em Deus. Segundo, a nossa esperança em Jesus. Agora, o terceiro ponto vai falar da nossa esperança na comunhão. Que o texto de base é Romanos 15:13. E eu conversei com você na introdução, falando de Paulo chamar a atenção para a igreja em Roma acerca da unidade. Aí o terceiro ponto vai mostrar para nós exatamente isso. Hebreus 10:24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Aí é o 25 agora, né? Isso. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Bom, que Jesus está voltando, todos nós já sabemos. Isso aí está cada dia mais claro. Mas o texto fala assim, consideremos-nos uns aos outros, estimulemos uns aos outros, ajudemos uns aos outros, não deixemos de congregar. A esperança na comunhão, a importância de você estar junto com outras pessoas que muitas vezes sofrem as mesmas dificuldades que você sofre, ou às vezes sofrem algo até mais intenso do que você tem sofrido. Mas quando nós estamos juntos, quando nós congregamos, quando nós nos ajuntamos, nós vamos vendo, pera lá, eu tenho passado por um momento difícil, mas há pessoas que passam por momentos difíceis também. Eu tenho passado por um momento adverso, mas o irmão, a irmã contou o testemunho que Deus fez na vida dele, que Deus fez na vida dela, e se Deus fez na vida deles, Ele pode fazer na minha vida também. A esperança na comunhão. Muitas vezes a pessoa, ela abre mão da comunhão no casamento. Ela abre mão. Eu já tomei a decisão. Cada um para si. Nós moramos na mesma casa, mas nós não temos mais nada para fazer um com o outro para trabalhar junto. Não. Se está casado, então trabalha junto. Conversa, senta, entra num acordo, faz ajuste. Pois está escrito lá em João 15,
Eu sou a videira, vós sois o ramo. Aquele que está em mim, o Pai poda para que dê mais fruto. A importância de podar, de cortar, de limpar as arestas, para que possamos frutificar cada vez mais. Nós não podemos perder esse entendimento que o trabalhar em conjunto, em unidade, tem poder. Lembre sempre da história da Torre de Babel. Na Torre de Babel a Bíblia diz que eles eram um, e eles trabalhavam juntos. E Deus fala assim, eles são um, e eles trabalham juntos. Do jeito que eles estão, qualquer coisa que eles intentarem fazer, eles vão conseguir fazer. Falei disso não faz muito tempo aqui, eu sei disso. A intenção do inimigo muitas vezes é o quê? É quebrar a unidade. A intenção do inimigo é interferir. A Bíblia diz assim: reino dividido não subsiste. Se eu não me engano, foi a pastora Kátia que me mandou um vídeo de semente que as formigas carregam. Foi você. Eu achei interessante, inclusive vou participar, a criançada do sábado, que no sábado nós estamos falando sobre as formigas, de diversos aspectos elas nos ensinam. Uma das formas que elas nos ensinam é que quando elas recolhem a semente, elas não deixam a semente, elas recolhem a semente para o subsolo, mas elas não deixam a semente inteira. Porque se deixar a semente inteira, a semente germina, a semente frutifica. E quando fala da semente do coentro, aí já é diferente. A semente do coentro em 2 partes só não resolve. Tem que estar cortada em 4 partes para não germinar e não frutificar. Veja a importância da unidade. Se a semente está inteira, ela vai germinar e ela vai frutificar. Mas se a semente estiver repartida, ela não frutifica. Não frutifica. Quer dizer, Deus está ensinando a gente nesses dias. Ele está ensinando a esperança, primeiro, colocada em Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Segundo, a esperança colocada em Cristo, o nosso Redentor, aquele que nos resgatou, aquele que nos dá a oportunidade de viver algo novo, uma nova criatura em Cristo Jesus. Terceiro, a esperança na comunhão, na comunidade, a esperança na unidade, a expectativa de trabalharmos juntos em qualquer área. Eu gosto de fazer aplicação começando pela igreja, mas da igreja amplia o leque para onde você quiser levar a conversa. O princípio, ele se aplica aqui, dentro do templo. Mas ele sai daqui e ele alcança tantas e tantas situações da nossa vida. Nós sempre seremos tentados a não trabalharmos juntos, a não estarmos unidos. Sempre seremos tentados a não fazermos qualquer coisa em conjunto. Por quê? Porque é desse jeito, na divisão, que não há prosperidade. É na divisão. Andarão 2 juntos sem que haja acordo? Está na Bíblia. Está na Bíblia. E muitas vezes estão os 2 juntos, mas um indo para um lado, o outro indo para o outro. Um falando uma coisa, o outro falando outra. Em qualquer área da vida. Em qualquer área. Então, a lição nos convida a pensar. Outro texto, Romanos 12, 12. Romanos 12, 12. Estou finalizando a conversa e nós já vamos tomar o nosso cafezinho lá, comer o nosso pão. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegre-se na esperança, paciente na tribulação. Paciente. É fácil? Quando as coisas não estão indo bem, você ter paciência? Não, não é fácil. Mas Deus, ele nos convida a exercitarmos aquilo que ele nos dá, chamado fruto do Espírito, paciência. 13 de Coríntios, 1 aos Coríntios 13, 13. 1 aos Coríntios 13, 13. Assim permanece agora esses 3: a fé,
a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Mas permanece os três. Já não há dons. Ele diz, agora permanece os três: fé, esperança e amor. A esperança, ela é o combustível que vai nos ajudar a seguirmos buscando as nossas respostas. E a esperança, ela funciona como uma porta na nossa vida. Ela é aquela porta que nós muitas vezes estamos ali enfrentando, passando, vivendo um momento difícil, momento adverso, mas como nós estamos acreditando em Deus, colocando em Deus a nossa confiança, colocando em Cristo a nossa confiança, entendendo a importância da unidade do corpo, a nossa resposta, ela se materializa. Que Deus te ajude a pensar melhor sobre essa história, sobre essa situação, a não perder a esperança em momento algum, em hipótese alguma. Deus te ajude, Deus te ajude, Deus te dê sabedoria. Pastor, eu estou com uma dificuldade, eu estou com uma situação adversa, seja no casamento, seja na empresa, seja no trabalho, seja na vida física, emocional. Pastor, eu estou passando por um momento difícil. Coloque a sua esperança em Deus, e essa esperança voltada para Deus, ela funcionará como se fosse uma porta, para que você possa sair de um ambiente que talvez seja um ambiente da tristeza, da dor, da angústia, da vergonha, da humilhação, do medo, do desespero, para o ambiente da alegria, para o ambiente da paz, para o ambiente da tranquilidade, para o ambiente da vitória em Cristo Jesus. Vamos nos colocar em pé? Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Pega seu material aí relacionado à campanha e nós vamos fazer uma oração nesse momento, entregando a Deus tudo, tudo, tudo. Pastor, eu preciso de um milagre. Eu também estou precisando de milagre. A minha confiança, a minha esperança, a minha expectativa, a minha fé está voltada em Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus e eu vou me alegrar na presença dEle. Se Ele não fizer, não tem quem faça, mas eu vou continuar me alegrando nele. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer por essa oportunidade de pensarmos juntos nesse texto, que fala sobre a esperança, sobre a importância da esperança, a importância de esperarmos, de esperançarmos no Senhor, a importância, meu Deus, de não desanimarmos, mesmo diante de situações difíceis e adversas. Eu te agradeço por essa rica oportunidade, agradeço pela vida desse irmão, dessa irmã, que nessas 5 quartas-feiras esteve conosco, participou conosco, seja aqui no templo, seja online, esteve cultuando e confiando no Senhor, como sendo aquele que tem colocado diante de nós uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Eu te agradeço. E eu libero a palavra da vitória sobre esse povo, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Todos digam amém. Graças a Deus. A Marlene e a irmã Maria vão passar aí por você, recebendo seus pedidos de oração. E logo a seguir nós vamos apresentar a Deus